Vamos entender hoje a história de como duas nações, Irã e Israel, chegaram à beira de uma guerra total. É uma das tensões mais perigosas do nosso tempo e para compreender como as coisas chegaram nesse ponto, é preciso mergulhar fundo nessa história. Pense num futuro bem próximo, digamos 13 de junho de 2025. De repente, o mundo para. Todo mundo de olho nas manchetes, porque a notícia é simplesmente chocante. 200 caças israelenses atacam o Irão. E a resposta vem na hora, e vem com força. Mais de 100 drones são lançados contra Israel. Começa uma crise que ninguém nunca viu igual, com o mundo inteiro com medo de uma guerra que poderia, literalmente, colocar fogo em todo o Oriente Médio. Então a pergunta que fica é: como é que as coisas chegaram a esse ponto? Para entender o que está acontecendo hoje, ou o que pode acontecer amanhã, a gente precisa voltar bastante no tempo. E o mais curioso é que esses dois países, eles nem sempre foram inimigos. O que será que mudou para eles se tornarem adversários mortais? Olha, essa rivalidade tem décadas. A raiz desse problema todo é bem profunda, sabe? Tudo começa lá atrás com a própria fundação do Estado de Israel. E, claro, com a grande virada política que aconteceu no Irão. Vamos lá. No finalzinho do século XIX, surge o sionismo. O que era isso? Basicamente, um movimento que queria criar um lar nacional para o povo judeu, que na época sofria muita perseguição na Europa. E aí, depois do horror do Holocausto, essa ideia ganhou uma força internacional gigantesca. Esta linha do tempo ajuda a gente a entender os momentos-chave. Olha só, em 1948 nasce o Estado de Israel. Durante décadas, Irã e Israel não eram inimigos. Mas aí, 1979, vem a Revolução Iraniana e tudo muda. O novo governo, uma teocracia, começa a ver Israel como um adversário. Daí para frente, as décadas são de tensão, principalmente por causa da questão nuclear. Até que em 2023, o ataque do Hamas joga gasolina nesse fogo todo. 800 mil. É um número enorme, né? Ele representa um número estimado de palestinos que perderam suas casas durante a Guerra de 1948. Um evento que para eles tem um nome bem específico. Nakba, em árabe, significa a catástrofe. Então, para o povo palestino, a fundação de Israel não foi motivo de festa. Foi, na verdade, o começo de um processo de expulsão, de perda, que, na visão deles, não acabou até hoje. E aqui a gente chega no X da questão. Para o Irã, a própria existência de Israel é uma ameaça. Já para Israel, um Irã com armas nucleares é uma ameaça à sua sobrevivência. Quando os dois lados sentem que a própria existência está em jogo, bom, aí o conflito fica quase sem solução, né? E essa história toda nos leva direto para o centro da atenção hoje em dia, a questão nuclear. É exatamente isso que pega uma briga regional e a transforma numa crise que pode afetar o mundo todo. Em 2015, parecia que ia dar certo. Surgiu o famoso acordo nuclear. A lógica era simples. O Irã concordava em frear seu programa e, em troca, se livrava de sanções econômicas pesadíssimas. Só que, em 2018, os Estados Unidos pularam fora do acordo. E aí, as sanções voltaram com tudo. O Irã, por sua vez, pisou no acelerador de novo. Só que tem um detalhe aqui que deixa a história ainda mais complexa. Toda essa acusação de Israel contra o Irã acaba levantando uma pergunta bem incômoda, digamos assim. Existe um tratado de não proliferação de armas nucleares, que quase todo mundo assinou. Só que 5 países ficaram de fora. A gente tem Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Sudão do Sul e o quinto nome dessa lista. Pois é, Israel. Entre 80 e 90, esse é o número estimado de ogivas nucleares que muitos analistas acreditam que Israel tem. Claro que o país nunca confirma nem nega. O que, convenhamos, adiciona uma bela camada de ironia a esse conflito todo, não é? Ok, mas com uma rivalidade que dura décadas, por que explodir tudo justo agora? A resposta, como quase sempre, está nos acontecimentos mais recentes, que bagunçaram o equilíbrio de poder ali na região. 1.200. Esse é o número aproximado de pessoas que morreram em Israel no dia 7 de outubro de 2023, num ataque do Hamas, um grupo que recebe financiamento do Irã. Foi o maior ataque contra o povo judeu desde o Holocausto, e a resposta de Israel, como era de se esperar, foi massiva. A guerra em Gaza deixou o Hamas em frangalhos. Ao mesmo tempo, outro grupo aliado do Irã, o Hezbollah, no Líbano, também foi muito enfraquecido. Some a isso um governo sírio instável e o próprio Irã enfrentando protestos em casa. De repente, o Irã parecia mais vulnerável do que nunca. E para alguns em Israel, isso soou como uma janela de oportunidade.
Mas olha, essa história não é só sobre geopolítica, sobre xadrez entre países. Tem também um fator muito forte de política interna, e tudo gira em torno de uma figura central, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu enfrenta sérias acusações de corrupção em Israel. E existe uma análise feita por muita gente de que manter o país em estado de guerra é uma forma de adiar seus problemas com a justiça e se manter no poder. A guerra em Gaza teria servido a esse propósito e um novo conflito com o Irã poderia esticar essa corda ainda mais. Certo, e o resto do mundo? Como é que o pessoal reagiu a isso tudo? A verdade é que a posição das outras grandes potências foi fundamental para que essa crise não virasse uma guerra mundial. De um lado, os Estados Unidos se envolveram diretamente, mas do outro, a Rússia, super focada na Ucrânia, e a China, que sempre prioriza a economia, preferiram ficar mais de longe. E essa falta de envolvimento deles foi crucial para conter o incêndio e impedir que a coisa ficasse ainda maior. O que tudo isso mostra, no fim das contas, é como as instituições globais estão frágeis. A ONU, por exemplo, foi criada lá em 1945, num mundo completamente diferente. Hoje, ela parece meio sem ferramentas para lidar com os conflitos atuais. E o tal do poder de veto acaba travando qualquer tentativa de ação mais séria. E aí a gente fica com essa pergunta que não é nada confortável. Pensa no cenário. De um lado, um Irã que se sente acuado e pode pisar fundo no programa nuclear para mostrar força. Do outro, um Israel com um líder que talvez veja na guerra uma vantagem política. Não tem diálogo, o mundo assiste e o futuro do Oriente Médio continua perigosamente em aberto.